Boa noite, Generosa, Gabi, Luzinete, Thalita, Ana Paula Barbosa. Boa noite, Elisete. Boa noite, Cláudio, Viana. Oi, linda. Linda, faz um joinha para mim se estiver tudo bem. Oi, Deinha, tudo bem? Boa noite. Aparecida, Vivi, empadinhas, me deu fome. Fala, Bira. Fala, Eric Dadai. Tia Vera, boa noite. Boa noite, Marlene. Tudo bom, Carol? Ah, show. Fez o joinha, não preciso nem perguntar do som, né? Boa noite, Mônica. Fala, Rodrigo, tudo bem? Karine, Cacá, Márcia, Claudinha. Fala, Gular. Oi, Eixo. Boa noite, moço. É isso. Legal. Bacana. Mabel. Galera vai chegando, vamos chegando. Eu sempre entro um minutinho antes para dar tempo da gente ficar aqui conversando. Boa noite, Ivani. Toinha. Legal. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. É laroie, laroie, é laroie. Hoje eu tô com vontade de cantar, mas não vou cantar não, tá? Deixar para a próxima live, em homenagem aos Exus. Aí a gente canta bastante. Fala, Marquinho, boa noite. Aí a gente canta bastante. Eu tô fazendo testes, e é até legal eu falar isso agora, para que tudo funcione, para a gente colocar a live, a próxima live em homenagem aos Exus, para a gente colocar essa live no YouTube direto. Vou colocar nos dois lados, tá? Vou colocar no Instagram e no YouTube, mas eu vou dar uma preferência para o YouTube, porque no YouTube a imagem é melhor, algumas pessoas conseguem jogar para televisão, vocês conseguem ter uma visão ampla e melhor do que está acontecendo, tá? Vou me esforçar. Se não der certo, vai ser no Instagram mesmo, tá? Somos ainda, como é que eu poderia dizer, amadores nessa questão de live. A gente está aprendendo agora, mais fácil de achar também, né? Então a gente está aprendendo agora, a gente está se movimentando. Então a gente vai tentar fazer lá, tá bom? Mas aí eu vou colocar no início nos dois. Quando eu perceber que o Instagram zerou, a gente deixa só lá, tá? Porque lá eu acho que tem uma mobilidade, uma facilidade, o som é melhor, eu acho que as coisas facilitam e fica bem legal, tá? Falando agora sobre a live hoje é segunda, então live, eu sempre me confundo com o negócio de segunda e quinta, semana passada, semana aqui e por aí vai. Então a live da semana passada, de quinta-feira, sobre a Umbanda na minha vida, o que vocês acharam? Gostaram? Foi legal? O que vocês têm a relatar para mim sobre isso? Porque agora, fala Dominguinhos, seja bem-vindo, porque agora virou uma série, né? E aí agora nós vamos ter convidados para poder participar. Quinta-feira agora nós já temos convidados. Fala, Beta. Viu hoje, Mônica? Legal. Cacá, bem legal. Elisete foi maravilhosa. Luzinete, show. Cidinha, minha mãe, legal. Domingos na Umbanda. Quem sabe a gente convida o Dominguinhos aí para poder dar o seu testemunho.
e no final falar eu sou Umbanda. Gustavo, top, eu nunca sei quem é Gustavo, se é Pati, aí eu fico em dúvida. Hoje não, hoje a gente ainda não está no YouTube não, tá? Segunda-feira a gente vai estar no YouTube e aqui no Instagram, tá? E aí a gente vê o que vai ser melhor, mas eu acho que o YouTube vai acabar vencendo se tudo der certo, né? São os dois aí, Gu? Então show. Então é isso, né? Acho que a gente já pode começar. Dominguinho, 60 anos, só de Umbanda, tá certo. Daqui a pouco ele fala aí mesmo, silêncio, por favor, através de mensagem, tá? Então antes da gente começar, vocês lembram o que eu preciso lembrar? Não tenho certeza de quantos números faltam ainda, mas eu acho que faltam uns 30 números, tá bom? Da rifa. Tá aqui, ó, já até pendurei o terço São Miguel Arcanjo, tá aqui, tá bom? Faltam, acho que, se eu não me engano, uns 30 números. Quem não comprou, corre lá, gente. Dá essa ajuda aí, isso fortalece e ajuda a gente aqui na casa. Dia 13, a gente postou... dia de Santo Antônio, né? Cai num sábado. E aí a gente vai fazer um jantar fraterno nesse dia. E aí aqueles que quiserem contribuir também... Então, Gabi, se você não... É Gabi, né? Fala comigo lá no direct que eu te passo os números que ainda tem. E aí dia 13 nós vamos fazer um jantar fraterno e aquele padroeiro da Umbanda, segundo algumas tradições. É isso aí. E aí, vamos... Então, quem esqueceu, corre lá, hein? Vamos lá, tô vendo já um monte de gente que esqueceu. São Miguel Arcanjo, padroeiro da Umbanda em algumas casas, tá bom? Gabi, bacana. Então, corre lá e dá essa ajuda aí pra gente, tá? Bacana, Aline, aguardo. E aí o jantar fraterno, deixa eu falar, senão passa batido. O jantar fraterno a gente vai fazer no sábado, dia 13, e aí aqueles que também quiserem contribuir de alguma forma, trazendo alimentos, doações de alguma forma, fala com a gente lá no direct, na mensagem. Tá bom, vou aí buscar, tá? Hoje nós vamos falar sobre Exu. O tão desconhecido, tão temido Exu, né? Para alguns... O Exu, ele traz um medo, traz um receio, traz uma incerteza, traz o desconhecido e de acordo com muito que a gente vê por aí, né, o Exu realmente ele foi plantado e demonstrado de uma forma talvez errada, né? Talvez não, com toda certeza demonstrada de uma forma errada. E aí é de uma forma que infelizmente a gente vê em muitos locais... não somente de outras religiões, e aí tem até um texto que eu trouxe falando sobre isso, não somente de outras religiões, mas também da própria Umbanda, né, da própria religião de matriz africana, ela também traz às vezes, por culpa do médium, né, por culpa do médium, uma demonstração e uma imagem, uma figura bem controvérsia ao que realmente é Exu. Tem medo dele, Aline? Não fica com medo. Hoje nós vamos tentar juntos desmistificar um pouco sobre o Exu, vamos tentar desconstruir, boa noite Aurora, vamos tentar desconstruir um pouco essa imagem que foi plantada para a gente e a gente entender o que realmente é o Exu. E por que eu estou fazendo essa live de Exu agora, né? Segunda-feira. Até para a gente ter uma noção quando nós fizermos a live em homenagem a eles. E até para que a gente possa, no dia que a gente frequentar e que tiver na gira de Exu no SEDES ou até em qualquer outra casa, para que a gente tenha uma ideia diferente do que talvez cada um carregue, tá? Então agora eu vou levantar, vou fazer a oração para que a gente possa dar continuidade, tá bom? Vamos lá. Graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui, Pai, de frente a esse altar, de frente a esse gongar,
dentro dessa casa, desse santuário, sentindo a presença de todos os amigos e irmãos espirituais, pedindo ao Senhor que permita que eles possam nos envolver no dia de hoje, trazendo paz, luz, equilíbrio e força. Que os nossos amigos, que os guardiões possam estar do nosso lado essa noite, trazendo toda a inspiração, toda a palavra, toda a mensagem, tudo aquilo que for necessário para o nosso aprendizado e o nosso crescimento. Por isso, Pai amado, Mestre Jesus, Pai Oxalá, todos os orixás, pretos velhos, caboclos, crianças e aos nossos amigos, irmãos, Exus, os nossos guardiões, pedimos a vocês que possam permitir que no dia de hoje sigamos em frente com essa live, que toda força de luz e amparo seja estabelecida no dia de hoje, que todos os caminhos, que tudo, Pai, que esteja trancado à nossa frente possa ser aberto e que possamos seguir em frente, vencendo as nossas demandas, enfrentando as nossas barreiras e sendo cada vez mais feliz. Por isso, Pai amado, pedimos a Ti que nos dê a devida permissão, amparo e inspiração para que possamos iniciar a live dessa noite dando todos juntos do fundo do coração, graças a Deus. Graças a Deus. Voltei. Legal. Exu é caminho, é isso aí. Exu é caminho, Exu e Pombogiras também dá e traz a segurança pra gente, tá? Então hoje a gente vai conversar sobre um pouquinho sobre Exu. E antes da gente começar, né, dar início logo ao assunto, continuidade a esse assunto, eu queria cantar 2 pontinhos de Exu. Posso? Vamos lá. Ele é o capitão da encruzilhada, oi, ele é ordenança de Ogum. Sua coroa quem lhe deu foi Oxalá, sua divisa quem lhe deu foi Omolu. Oi, salve o céu, salve a estrela e salve a lua, saravá seu tranca-rua que é dono da gira no meio da rua. Oi, salve o céu, salve a estrela e salve a lua, saravá seu tranca-rua que é dono da gira no meio da rua. Renaene Mojubá, Renaene Mojubá, saravá seu tranca-rua que é dono da gira no meio da rua. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é o dono da gira, oi, corre, gira que Ogum mandou. Seu tranca-ruas que é o dono da gira, oi, corre, gira que Ogum mandou. Laroie, Exu, laroie, tranca-rua. Que força. Então vamos lá, gente. Eu vou ler um trechinho aqui de um livro, né? Que é o livro Exu, o Arcano Maior. É um livro bem legal, é de W.W. Mata, tá? E aí aqueles que tiverem a oportunidade de ler, tem em PDF, tá? Vale a pena, é uma boa leitura, acrescenta, ensina, vale muito a pena, tá? Então vou ler esse trechinho aqui. Diz o seguinte: na verdade, o conceito real, simples e honesto sobre Exu ainda está pouco distante das melhores e mais bem intencionadas mentes humanas. E por quê? Porque nós, criaturas, queremos simplesmente traduzir em palavras, atos e ações aquilo que nossos egos ainda exteriorizam, as coisas que achamos ser de ordem astral ou espiritual. Traduzimos fagulhas da verdade, que estão sob a ótica de nossos graus conscienciais. O mesmo se dá em relação a Exu, que muitos ainda julgam ser um agente do baixo astral. Tá? Muitos de nós ainda julgam que o Exu ele é somente um agente do baixo astral.
tá certo? É importante salientar dentro disso que Exu ele trabalha, ele anda lá e cá, né? Mas que ele não é somente um agente do baixo astral, que ele não vem somente trazendo essa energia do baixo astral. Exu é muito importante nas nossas vidas, Exu é muito importante na nossa caminhada e muito importante dentro do equilíbrio cósmico e dentro da Umbanda, tá? Auxilia muito na nossa trajetória. E aí eu perguntei ao Exu que trabalha comigo, que é o Tranca-Ruas, se ele gostaria de dar alguma explicação sobre ser Exu. E aí ele me falou o seguinte, ele falou muito rápido, e aí vamos lá. Ser Exu não é nada fácil. Ser Exu é estar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. É poder estar em cada espaço promovendo o equilíbrio cósmico. É compreender a mente humana em suas dificuldades. É encaminhar a luz aos que nos solicitam ao mal. É levar entendimento às trevas da ignorância. É manter equilíbrio entre a luz e a sombra de cada ser pensante. Ser Exu é algo que me inspira, motiva e fortalece. Ser Exu é seguir em frente sem medo, raiva, mágoas, rancor e sem tristeza. É servir ao Pai, mesmo que muitos creiam que servimos ao Senhor das Trevas. É auxiliar aos necessitados e dizer não aos que imploram sem entender o que pedem. Caminho nas trevas, sim. Não porque lá vivo, mas sim porque lá presto o meu humilde trabalho de resgate a todos aqueles que se faz necessário uma nova jornada. Eu executo o que o Pai pede e não aquilo que achas correto. Por isso, entendam que ser Exu é muito mais do que podes entender. Estou todo arrepiado. Então, gente, foi essa tradução, mais ou menos, que Exu, que o Tranca-Rua, descreveu para mim sobre o sentimento dele, sobre aquilo que ele entende, tá? E eu quero ressaltar uma coisa que eu acho que é bem importante para a gente não ter nenhum tipo de entendimento errado, tá? Mas tudo que nós vamos falar aqui hoje é o nosso humilde entendimento do SEDES, é o humilde entendimento do Celso, é o humilde entendimento de todo o estudo que nós trazemos, tá? Não estamos aqui, eu vou falar o que é Laroyer, tá? Não estamos aqui de forma nenhuma criticando ou julgando o que ninguém pensa. Nós concordamos, aceitamos, porque quem somos nós para julgar? Mas eu quero dizer que tudo que nós vamos falar aqui é sobre o humilde entendimento daquilo que o SEDES prega sobre Exu, Preto Velho, Caboclo, os orixás. É a forma como o SEDES trabalha, é a forma como a gente aprendeu e a gente segue falando, tá? Então muitos ainda carregam sobre essa figura, sobre esse arquétipo, né? E o que é um arquétipo? É um modelo, é um padrão passível a ser reproduzido, tá? Então muitos ainda têm medo, muitos ainda têm o receio, mas isso eu digo que esse medo e esse receio, ele é o medo do desconhecido, da nossa ignorância, da nossa falta de entendimento. Tá? O que a gente precisa, na verdade, e isso é com todos, é ter respeito pelo Exu, pelo Preto Velho, pelo Caboclo. E infelizmente o que a gente acaba ouvindo por aí é que muitas pessoas acham que por ser uma gira de Exu, eu vou conseguir tudo. Eu vou conseguir aquela pessoa amada, eu vou conseguir abrir o caminho, eu vou conseguir derrubar isso, ou vou derrubar aquilo, e vou chegar aonde eu quero. Na verdade, Exu não faz isso. Exu, ele é simplesmente um agente da lei divina. E é isso que a gente precisa ter entendimento. Se ele é um agente da lei divina, ele vai cumprir as ordens da lei divina. Ponto. Muitos ainda não falam, e isso é bacana, tá? Porque muitos não falam o nome de Exu, porque tem medo,
de falar Tranca-Rua, porque tem medo de falar Zé Pilintra, ou porque tem medo de falar Maria Padilha. Gente, eles são nossos irmãos. Tratando com respeito, que mal tem. Sempre havendo respeito entre as partes, lógico, principalmente da gente para com eles, não tem o menor problema a gente pronunciar, tá bom? E com isso vão até os pontos, tá? Eu tenho amigos e irmãos, não vou citar nomes, prometo, mas que cantam bastante pontos de Exus. E qual o problema de cantar o ponto de Exu? É lógico, eu não posso cantar o ponto de Exu debochando de alguma coisa, mas é importante que a gente possa cantar esses pontos emanando, pensando de forma positiva e atraindo boas energias para o nosso caminhar, tá? Ainda existem médiuns, e isso é importante falar, ainda existem médiuns que confundem, achando que Exu é traidor, vingativo, tem dupla personalidade. Infelizmente, há quem pense assim ainda dentro da Umbanda. Se ainda dentro da Umbanda existem pessoas que pensam assim, imagina fora dela. Né? Achando que ele é aquele espírito vingativo, aquele espírito que de alguma forma pode trazer algum mal para a gente, de forma alguma. A gente precisa sempre entender, porque o que falta na gente é o entendimento, é a cultura, é a compreensão daquilo, para que a gente possa, na verdade, ter um maior respeito e entendimento sobre essa figura, o Exu, e todas as outras, tá? A gente precisa entender que o Exu na Umbanda, ele é um humilde trabalhador, que busca sua evolução, seu crescimento, e que está na mesma, que está dentro da Umbanda, dentro dessa egrégora, dentro dessa corrente chamada Umbanda, para trabalhar como um agente equilibrador, para trabalhar como um agente organizador. É o guardião da Umbanda, é o protetor da Umbanda, é o guardião de cada médium, é aquele que protege os terreiros, é aquele que está na porta de entrada, zelando e permitindo que entrem as boas energias, segurando as energias negativas. Porém, é importante salientar que a gente às vezes fica, por que tal energia entrou? Foi permitido, era necessário que aquela energia entrasse na casa para que aquele impulso fosse auxiliado e tudo pudesse se modificar, tá? Então, Exu ele tem uma grande participação e aproveitando isso, o Exu ele não está só na porta. A gente não pode também entender ou imaginar que o Exu está somente ali na porta, barrando, né? Aquela coisa de um programa que tinha cara crachá, você entra, você não entra. Não. Tá bom? O Exu ele também trabalha e auxilia dentro dos trabalhos no terreiro, por exemplo, numa gira de preto velho, por exemplo, numa gira de caboclo. Tá bom? Ele também está ali fazendo os seus trabalhos, descarregando, dando e trazendo esse equilíbrio dentro da gira, tá? Precisamos enxergar, e isso é importante falar, que a gente precisa enxergar o Exu com um olhar umbandista, tá bom? Não com um olhar de fora, não com um olhar crítico, não com um olhar de outras religiões e outros ideais. A gente precisa entender sempre tudo para que a gente possa questionar. Eu não posso questionar a religião A ou B sem que eu a entenda. Eu não posso de forma nenhuma questionar um preto velho, um caboclo, ou um Exu, ou um herê, uma criança dentro da Umbanda, sem que eu entenda esse trabalho. Sem que eu entenda o que na verdade funcione, o como é, tá bom? Tá. Então o que é Exu? O que é Exu? É o ser que apenas responde à lei do amor. A lei maior. Assim como os guias da direita. Que são os guias da direita? Já falei, caboclo, preto velho e as crianças, tá bom? Em algumas outras casas se trabalham outras entidades. Então, como eu falo do SEDES, eu não vou falar dessas outras entidades. Eu vou falar do SEDES. No SEDES a gente pratica caboclo, preto velho, criança e Exu. Esses três são os guias da direita e o Exu seria o guia da esquerda. Tá? Então, o que isso significa trabalhar dentro da lei maior, dentro da lei divina?
tá? Que ele age dentro dos parâmetros dessa lei. Ele não sai, ele não busca subterfúgios, que ele faz unicamente o bem. E isso é importante a gente ressaltar. O Exu ele não faz o mal. O mal, a gente vai entender isso mais à frente, quem é que acaba praticando e fazendo esse mal, tá? Significa que ele não se suja por uma garrafa de pinga. Ele não vai se vender por uma garrafa de pinga. Ele não vai se vender por um bom charuto. Quem faz isso, para mim, dentro da minha humilde concepção, não é Exu. Aquele que eu vou lá, dou alguma coisa para que ele faça alguma coisa contra uma pessoa, por exemplo, ou até a meu favor em alguma coisa que eu queira, para mim não é Exu. Ponto. Tá bom? Então, e quando a gente fala aqui sobre Exu, a Graciete botou aí agora que ama e respeita muito a pombagira dela, a gente quando fala em Exu, a gente está falando dos dois. Tanto do Exu quanto do Exu fêmea, que seria a pombagira, tá? Eu não estou dando nomes aqui, simplesmente falando dos dois, tá? Então, o Exu responde e se manifesta a uma lei divina. Não tem por que a gente entender ou achar que ele sendo um agente divino, um agente da lei divina, que eu vou pedir a ele para derrubar alguém, esse Exu de lei, aquele Exu de dentro de um terreiro, que pratica essa caridade, ele vai entrar no mérito de destruir ou derrubar alguém. Ponto. Tá bom? Exu não é bipolar. Exu, eu vou responder, Thalita, mais à frente, fica calmo. Exu não é bipolar. Ora está de bom humor ou ora está de mau humor. Exu, ele é direto. Exu é forte, direto, honesto, verdadeiro. Ele fala aquilo que é necessário falar, a verdade. E muitas vezes as pessoas acham que ouvir a verdade dói, incomoda. É isso daí. Isso não é Exu, isso é Quiumba. Então, o Exu, né, que fala a verdade, dói, incomoda, perturba, deixa a gente confuso, e aí a gente acha que Exu é mal, por falar a verdade. Um preto velho, um caboclo e uma criança falam a verdade? Sim. Falam, mas um preto velho tem aquela coisa do avô, né? Ele traz um afago, ele traz um carinho, ele traz mais uma docilidade. O Exu não, é falar na lata. E isso às vezes incomoda muito a gente. A gente não gosta de ouvir a verdade. Tá? Muitos confundem que Exu traz a realização, que Exu é que traz a realização de vida. Mas o que ele faz é trazer a capacidade de realização. Ou seja, o Exu ele não vai trazer a minha realização de vida. E isso é importante a gente entender para que a gente não vá em terreiros buscando, numa gira de Exu, a realização da nossa vida, a conquista, né, da prosperidade. Mas a gente vai em uma gira de Exu buscando a realização, não. A gente vai lá buscando o auxílio para essa realização. Ele vai te dar um impulso, a força, o caminho. A partir daqui é comigo. Eric, vale muito lembrar que grande parte desse pensamento sobre Exu, ser demônio, é uma herança da tradição católica. Perfeito, Eric. É uma herança que traz, e ainda assim, até hoje, né, as imagens de Exu, né, Eric, elas trazem essa demonização, né, trazem essa questão da imagem dessa figura demoníaca, muitas vezes, tá? Então, quando a gente entende por Exu, se eu ficar sentado, a minha vida não prospera, minha vida não anda. Aí eu corro em Exu. Né? E aí quando eu corro em Exu, buscando essa realização, eu acho que a minha vida vai andar, mas do que adianta eu recorrer a Exu para a minha vida, para o meu amor, para o meu caminho?
se eu mesmo continuo sentado, prostrado, se eu não me movimento? O Exu vai trazer um movimento para a minha vida. Mas se eu não me movimentar, se eu não andar, nada vai funcionar. Do que adianta? Tá certo? Então, assim, quanto mais eu faço, quanto mais eu me dou, mais eu vou receber. Mais eu vou estar atraindo para a minha vida, tá certo? E uma das coisas que o Tranca-Rua sempre fala nas giras é sobre essa questão do mudar, da mudança, né? Dessa questão da gente se movimentar. Não adianta, enquanto a gente continuar com os mesmos pensamentos tacanhas, com os mesmos pensamentos pequenos, com os mesmos pensamentos antagonistas, travados, quem não sai do lugar sou eu. E aí o que acontece? Se repete. Eu vivo nesse ciclo, eu não consigo sair desse ciclo. Eu fico parado nesse ciclo, nessa roda. Vou, volto, vou e volto. Então, o movimento ele vai trazer essa realização, essa força, esse impulso, ele vai trazer. Exatamente, Américo, nada muda se eu não mudar. Então, se eu não mudar, se eu não modificar, eu estou travado. Tá bom? Exu não passa a mão na cabeça. Perfeito. Se pede muito a Exu, né? Caminhos abertos. E é isso, mas a sua real capacidade, a sua real força é exatamente essa. O despertar no indivíduo a sua capacidade de fazer um caminho não se abre se eu fico sentado. A vida não prospera se eu não trabalho. O amor não vem se eu não amo. Ou seja, quanto mais eu faço, mais eu recebo. Quanto mais eu me dou, mais eu receberei. Tá bom? Essa força, essa capacidade, esse auxílio é trazido por Exu, nos trazendo tudo isso para que sejamos mais. Exu retira sim da nossa vida toda a negatividade. Toda essa energia negativa, Exu trabalha e Exu afasta. Toda essa energia densa, toda essa energia ruim. Mas se somos pessoas altamente destrutivas, incapazes de ter pensamentos positivos, incapazes de imaginar um direcionamento melhor, uma vida melhor, se vivemos prostrados reclamando da vida, será que Exu consegue fazer alguma coisa? Gente, vamos entender que ele é um Exu, um trabalhador humilde da lei divina, que trabalha dentro dos terreiros de Umbanda, mas que ele não é Deus. E eu acho que nem Deus faria alguma coisa por aquele que, infelizmente, vive para baixo. Sem motivação, sem vontade. Então, assim, quanto mais vontade eu tiver, quanto mais disposição eu tiver, né? Tem até um trecho na Bíblia que diz o seguinte: buscais e achareis. Então, se eu levantar, buscar e procurar, eu vou achar. Eu vou encontrar. E é isso que a gente precisa fazer. É aquele velho ditado, a fome com a vontade de comer. Se eu tenho fome, Exu vem com a vontade de comer, a gente segue em frente. Tudo funciona. Agora, e isso posso dizer que talvez seja com todos os guias. Preto Velho, Caboclo, Criança e o Exu. Se nós não tivermos a nossa vontade, a nossa motivação, aquilo que realmente a gente faz, a gente não vai sair do lugar. E não tem Exu que faça isso. Empurrar a gente da onde a gente não quer sair. Se eu não quero sair, como é que ele vai agir na minha vida? Então, para ele agir, eu preciso também de mim. Eu preciso também da minha força interna, da minha motivação. É pedir e entender. Eu vou conseguir. Exu, me ajuda no meu trabalho? Me ajuda a conquistar, a subir, a crescer, a evoluir no meu trabalho? Ajudo. Ele vai ajudar. Faz isso. Segue em frente. Vai para o seu trabalho amanhã e acredita, se motiva, porque eu vou estar do teu lado. Quando aparecer alguma coisa difícil na sua caminhada, lembra de mim, porque eu estarei lá com você. E lá ele vai estar sim. Então, isso tudo é também nós dois. Tá certo? Exu orienta, mas não vai caminhar por você. Perfeito, Marcelo. Ele dá caminho, mas precisamos caminhar. Perfeito, é isso daí, tá?
tenha certeza de que Exu não vem te estimular a ser uma pessoa ruim, uma pessoa negativa ou vingativa, como se ele fosse incentivar o nosso pior lado. Exu não tem isso. Exu não quer isso. Apesar da gente às vezes ouvir muito isso, em vários lugares eu já ouvi, tá? Mas isso não existe. Exu não vem me incentivar a ser uma pessoa ruim. Ele não quer isso de mim. O que ele quer é a minha evolução. Sabe por que ele quer a minha evolução? Porque eu evoluindo, ele evolui. Eu caminhando, ele caminha. Caminhamos de mãos dadas, eu e ele. Eu e todos os guias que nos abraçam. Se eu sigo em frente, se eu dou a mão, se eu evoluo, todo mundo vai junto. E é essa a intenção. Por isso nós temos os nossos guias que estão ao nosso lado, nos impulsionando, nos direcionando, nos auxiliando, para que a gente siga em frente e vença todo mundo junto. Exu está em evolução assim como nós. Todos os guias nossos, isso é importante, né, a gente falar, cada guia, preto velho, caboclo, Exu, criança, todos eles estão em evolução, em busca desse caminho, dessa liberdade, desse crescimento. Todos nós, eu, vocês e os nossos guias, tá certo? Não é porque eles já são guias que eles já são deuses, né? Já são iluminados, já estão livres da evolução. Não. Nada no mundo, nada nesse mundo é imutável. Todos nós estamos em constante evolução. Constante evolução. Tá bom? Já falei. Então vamos lá. Exu é verdadeiro, honesto, sincero, amigo. Não tem meias palavras, não mente para agradar. Exu não vai falar uma mentirinha só para você ficar feliz. Exu não tem isso. Exu é verdadeiro, como a gente falou lá em cima. É na ponta da língua. Tá bom? Fala o que tem que falar, mas ele não fala o que tem que falar para te destruir. Ele fala o que tem que falar para nos ajudar. Aquela mesma verdade que muitos falam para a gente, que a gente às vezes se afasta da pessoa achando que essa pessoa é ruim, é isso ou aquilo. Não. Ele vai falar a verdade para cada um de nós, para que essa verdade possa me reconstruir, me modificar. Vai doer? Vai. Vai sim. Mas ela vai fazer com que eu modifique, cresça, melhore. Fala na lata. É isso aí, tá? E aí tem uma frase aqui que eu gosto muito, e inclusive eu tenho essa frase nas aulas, né? Que ela fala o seguinte: Exu é o ponto fraco para a religião, forte quando o conhecemos e fraco quando o desconhecemos. Alexandre Comino. Olha essa frase, gente. Exu é o ponto fraco para a religião, forte quando conhecemos ele. E fraco quando desconhecemos. Ou seja, a gente se perde por isso, porque a gente precisa conhecer, ter o conhecimento, o entendimento. Por que nós temos aulas, e isso foi trazido lá do Sagrado para o SEDES, né? Essas aulas que são a questão de entender, a gente entender, compreender com quem a gente está trabalhando, quem são os pretos velhos, os caboclos, as crianças, os Exus, quem são os orixás. O que é isso tudo? Por que disso? Por que daquilo? Para que a gente possa fazer tudo entendendo e compreendendo. Para que ninguém entre cego, de venda nos olhos, sem saber o que realmente está se fazendo. A ignorância leva realmente uma pessoa a se perder. Tá certo? Então, gente, a questão de entrar na Umbanda é muito importante. Nós entrarmos numa Umbanda com instrução, conhecimento. Se a casa te oferecer esse conhecimento, ótimo, é muito importante, é demais. Nota 10 isso para todas as casas que praticam essa instrução. Tá bom? É o único caminho para desconstruir o preconceito, é o conhecimento, perfeito, tá bom? Entender principalmente a nossa responsabilidade. É isso, tá? Aí tem um outro trecho aqui de um livro que eu peguei, que eu achei muito legal também, tá? Exu ser considerado a personificação do mal por algumas denominações não é aceitável, mas é compreensível, pois falta nessas organizações o entendimento da sua real força e poder,
somado a uma carga de preconceito e discriminação. Tudo que a gente está falando até agora, tá? Enquanto isso existir, Exu continuará sendo o mal para os leigos. No entanto, um adepto da Umbanda reforçar equívocos como esse é completamente incabível e repudiante. Quando um médium coloca o Exu em papel de serviçal, escravos da vontade do homem e facilmente corruptível, está fazendo um desserviço para a sua religião, alimentando o preconceito e incentivando ainda mais a discriminação. Ou seja, que a gente veja isso de fora, das pessoas que não conhecem, das pessoas que não têm esse conhecimento, lá vai. Não é aceitável, mas tudo bem, a gente compreende. Agora, ver que os próprios umbandistas às vezes denominam o Exu dessa forma e desenham e criam essa figura do Exu, isso não dá para aceitar. Não pode, porque nós precisamos ter o quê? Instrução, conhecimento. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ou seja, a gente precisa entender o que é o que a gente faz aqui dentro. Nós não podemos ficar dentro de um templo, de um terreiro, andando para lá e para cá como cegos, perdidos no desconhecido, só fazendo o automático. Todo mundo abaixa nessa hora? Abaixa. Todo mundo levanta? Levanta. Todo mundo bateu palma? Bate palma. Não! A gente precisa entender o porquê que bate palma, o porquê que bate a cabeça no gongá, o porquê que o Exu faz isso, o porquê que o Exu faz aquilo, porquê que o preto velho fuma o cachimbo, porquê que o caboclo fuma o charuto. A gente precisa se movimentar. Não dá para nós sermos umbandistas e viver na ignorância do saber, do desconhecido. Gente, hoje tem um mundo. O mundo está em nossas mãos. Precisamos tomar cuidado com certas informações? Precisamos. Mas a gente pode, deve e tem que buscar o conhecimento. Aquele que buscar o conhecimento vai entender muito mais e vai compreender. Quando a gente começa a estudar, que a gente... Caramba, não acredito. É por isso que ele faz aquilo. Nossa, que liberdade, que coisa... Quando iniciei meus trabalhos Aurora mediúnico, custei muito a aceitar o trabalho com eles pelo medo do desconhecido. Foi um longo processo de aceitação. É exatamente isso. E aí imagina aqueles, né, Aurora, e todos que podem entrar na Umbanda tendo esse conhecimento. Como facilita, é um facilitador para todos os dirigentes, sacerdotes, pais de santo, como quiser ser chamados, mas para todos os dirigentes da Umbanda, isso é um facilitador. Porque isso vai facilitar que os seus médiuns estejam instruídos, sabendo o que estão fazendo, seguindo em frente todo mundo de uma forma homogênea, equilibrada, seguindo com maior carinho, força, respeito e fazendo com que a Umbanda dispare. Tá certo? Então, gente, é exatamente isso, tá? Em seus trabalhos, Exu corta a demanda, desfaz trabalhos de feitiço, de magia negativa, feitos por espíritos malignos, desfaz. Nós temos, sim, esse trabalho legal, Marcelo. Tem aí um canal no YouTube, né? A gente também tem, Marcelo, o SEDES EAD. Começamos agora, mas em breve a gente vai estar seguindo, tá? Então, fazendo... pode indicar uma leitura? Vou indicar, tá bom? Então vamos lá. Exu desfaz, a gente tem essa gira no SEDES, que é a última gira do mês, onde os trabalhos são exatamente esse, descarregar essa energia negativa, desfazendo toda essa energia negativa que muitas vezes ficam impregnadas na gente. Mas essas energias ficam impregnadas na gente por quê? Essa é a pergunta. Logo de cara, a gente vai dizer que essa energia negativa é do meu vizinho, é do meu patrão, é do fulano, é do ciclano. E quantas energias negativas nós mesmos não impregnamos na nossa vida, na nossa aura e na nossa caminhada? Isso não existe. Não com a gente. Mas existe, gente. Existe. Nós temos, sim. Nós temos, sim, essa energia negativa que vive, que nós mesmos geramos em nossa vida.
tá bom? Ajudam em descarregos, em desobsessões, retirando os espíritos obsessores e trevosos e os encaminhando para a luz, ou para que possam cumprir suas penas em outros lugares do astral inferior. Eles comandam, eles fazem esse trabalho, encaminhando, auxiliando. Isso é equilíbrio. Isso é o equilíbrio, tá bom? Devemos conhecer cada vez mais o trabalho dos nossos guardiões, pois eles estão do lado da lei e não contra ela. A gente já falou isso. Exu não está contra a lei divina. E muitos lugares eu já vi que impregnam isso, colocando o Exu de forma contrária ao que a gente entende e o que a gente faz. Tá bom? Então, assim, ele não está contra a lei divina, ele está ao seu favor. Tá bom? Vamos encará-los de maneira racional e não como bicho-papão, tá bom? Então, assim, vamos tirar essa imagem do Exu de bicho-papão e vamos encarar o Exu como um Exu, um espírito, um guardião, aquele que está em evolução, que trabalha dentro da lei divina e seguindo em frente, tá? E aí, chegando agora àquela frase, a saudação, né, que me pediram lá em cima, que eu quase tomei bronca aí, né? Vamos lá. O que é Laroye Exu? Laroye significa mensagem, significa mensageiro, tá? Então, Laroye Exu, a gente pode traduzir para salve o mensageiro Exu, tá bom? Então, toda vez que a gente traz, e o mensageiro vem porque Exu, na mitologia, né, africana, ele é um orixá, na mitologia africana, ele é um orixá, e ele traz as mensagens. Ele, por exemplo, no jogo de Búzios, né, é ele quem traz as mensagens dos orixás. Então, ele é o mensageiro, tá bom? Fiquei seco. Vamos lá, então Laroye Exu, salve o mensageiro Exu. Exu é Mojubá, Exu, a vós meus respeitos. Então Laroye Exu, Exu é Mojubá, salve o mensageiro Exu, meus respeitos Exu a ti. Então essa saudação é o que a gente faz dentro do SEDES e por muitos terreiros afora, tá? E aí tem uma outra frase aqui que eu coloquei, é quase uma poesia, né? Que fala o seguinte: Exu é caminho, é energia, é vida, é determinação, é cumpridor da lei. Exu é esperto, Exu é guardião. Exu é trabalho, é alegria veloz. Exu é viver, é a magia, o encanto. Exu é fogo, o sangue na veia vibrando. Isso tudo é Exu. Então só pode ser usado para Exu? Não, tá bom? A gente pode usar essa saudação de Laroye Exu, Exu é Mojubá para as pombogiras também, tá bom? Então é isso que eu queria falar sobre Exu. Tirar um pouquinho desmontar um pouquinho essa ideia que muitos carregam sobre Exu, ser o mal, ser a escuridão, ser as trevas, é aquele que traz o desconhecido para a gente, é aquele que faz o mal, que isso, que aquilo. Ou seja, todos nós precisamos compreender, ter respeito, acima de tudo, por cada trabalhador denominado como Exu e Pombagira, da Umbanda. Todos eles prestam a sua caridade muito bem, com muita luz, com muito amor. E então, a gente não pode mais olhar para Exu de uma forma satânica. A gente não pode mais olhar para Exu como de uma forma demoníaca. A gente tem que olhar para Exu como aquele amigo, guardião. Não que eu vou faltar com respeito, mas aquele que vai trazer para mim, além do aprendizado, do ensinamento, a evolução, o caminho, a proteção, a liberdade. Ao entrar em uma casa de Umbanda, procure, observe aonde está essa casa, salde aquela casinha que fica sempre na entrada de cada casa. Exu não
canal a ninguém. Não entendi, tia Zilda. Então, isso é Exu. Entrou? Sal daquela força, aquela proteção, aquela luz. Isso é Exu. Exu não está aqui para nos perturbar ou nos atrapalhar. Exu está aqui para nos proteger, nos direcionar, nos fortalecer, nos ajudar na evolução. Como eu falei, todos nós, cada um de nós, médiuns ou não, evoluindo, eles evoluem junto com a gente. Ou seja, um depende do outro. Quem faz mal é quem induz ou pede aquele para fazer o mal. Perfeito. É isso. Aquele que faz o mal não é o Exu. Muitas vezes é o médium. E aí eu entro num propósito, até não quero esticar isso, né? Mas eu entro num propósito, às vezes, do desconhecido, da ignorância. Quantos e quantos se sentem poderosos quando incorporam um Exu e colocam guias em seu pescoço, no seu pescoço? Quantos? Então, gente, se não faz mal a ninguém, tá? Então, gente, não é aqui. Exu não faz mal. Exu está aqui para trabalhar, para nos auxiliar. Vou voltar lá em cima de novo. Vou voltar lá em cima, não. Eu quero ler de novo o que o Tranca-Rua falou para mim. Eu achei bem legal isso que ele me disse sobre ele, sobre ser Exu, tá? Ser Exu não é nada fácil. Ser Exu é estar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. É poder estar em cada espaço promovendo o equilíbrio cósmico. É compreender a mente humana em suas dificuldades. É encaminhar a luz aos que nos solicitam ao mal. Olha isso. É encaminhar a luz àqueles que vêm até ele solicitar ao mal. Ele poderia simplesmente sai para lá. Mas não, ao mesmo tempo que você solicita o mal a ele, ele vai te encaminhar à luz. Ele vai te dar a luz, fazendo o quê? Te dando informação, que não é assim que se fala ou se pede, ou o que se pede a um Exu. É levar entendimento às trevas da ignorância. É manter o equilíbrio entre a luz e a sombra em cada ser pensante. Ser Exu é algo que me inspira, motiva e fortalece. Ser Exu é seguir em frente, sem medo, raiva, mágoas, rancor e sem tristeza. É servir ao Pai, mesmo que muitos creiam que servimos ao Senhor das trevas. É auxiliar aos necessitados e dizer não aos que imploram sem entender o que pedem. Quantas vezes nós vamos pedir, nós não, eu não, mas quantas vezes vêm pedir aos Exus e não sabem o que estão pedindo? Caminho nas trevas, sim. Não porque lá vivo, mas sim porque lá presto o meu humilde trabalho de resgate a todos aqueles que se faz necessário uma nova jornada. Eu executo o que o Pai pede e não aquilo que achas correto. Por isso, entendam, ser Exu é muito mais do que podes entender. Gente, era isso. Eu queria tirar hoje um pedacinho da venda dos olhos de todos nós, para que a gente possa entender melhor, compreender melhor o que é ser Exu. Exu não faz o mal, Exu não traz a ruína, Exu não é vingativo, Exu não trabalha contra a gente, Exu é luz. Como ele disse aqui, o Tranca-Rua, caminho nas trevas sim, não porque lá eu vivo, mas porque lá presto o meu humilde trabalho de resgate, ou seja, ele não é das trevas, ele vai às trevas porque esse é o trabalho dele. É isso que a força dele denomina e provoca para ele, tá bom? Era isso. Deixa eu beber aqui que a garganta tá seca. Vamos lá. Thalita pediu um ponto de Padilha. Vai ser difícil lembrar, hein? Vamos lá. Maria Padilha Mojubá, Exu Pomba Giraé.
Maria Padilha é Mojubá, Exu dança na ponta do pé. Maria Padilha é Mojubá, Exu pomba giraé. Maria Padilha é Mojubá, Exu dança na ponta do pé. Como é que é o outro? Como é que é? Naquela porteira tem um homem e uma mulher. Tem um homem e uma mulher. Tranca a rua das almas, Maria Padilha, mulher de fé. Tranca a rua das almas, Maria Padilha, mulher de fé. Deu meia-noite? Deu meia-noite. A lua se escondeu. Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, a Padilha apareceu. Deu meia-noite, deu meia-noite. A lua se escondeu. Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, a Padilha apareceu. É laroiê, laroiê, é laroiê. É Mojubá, é Mojubá, é Mojubá. Se ela é Odara, quem tem fé nessa lebara, é só pedir que ela dá. É laroiê, laroiê, é laroiê. É Mojubá, Mojubá, é Mojubá. Se ela é Odara, quem tem fé nessa lebara, é só pedir que ela dá. Laroiê, Exu, saravá, Maria Padilha. Só mais um ponto, hein? E aí a gente encerra. Agora vai ser do tranca-rua. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega, agora já deu meia-noite, tranca a rua quem chegou aqui. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem já chegou agora, já deu meia-noite. Tranca a rua quem chegou aqui. Jurou amar alguém na encruzilhada, jurou fazer o bem de madrugada. Hoje com fé, companheiro e amigo leal, quebra feitiço e também desfaz o mal. E toda vez que na rua eu caminhar e ouvir de longe sua voz a ecoar, tenho certeza que agora não ando sozinho. Seu tranca-ruas é dono do meu caminho. Laroiê, Exu, saravá, tranca-rua. Vai ser difícil segunda-feira que vem, hein? Gente, é isso. Era isso que eu queria trazer para todos vocês, essa imagem, desmistificar, desconstruir, trazer essa ideia de que Exu é muito mais do que a gente pensa. É forte, é lindo, é maravilhoso. A gente precisa respeitar e, junto com respeito, compreender. Compreensão. A gente precisa entender o que a gente faz aqui dentro de um terreiro de Umbanda, entender que a gente vem para dentro de um terreiro de Umbanda, é parça, que a gente está vindo para cá para quê? Para o nosso compromisso com o próximo e com a gente mesmo, para que a gente possa evoluir, para que nós todos possamos evoluir juntos. Então, gente, eu convido vocês para essa evolução, para mais essa mudança que a gente trouxe para o nosso olhar, para o nosso pensamento, sigamos em frente com a certeza de que todos os nossos Exus estão ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo e nos encaminhando. Por isso agora eu vou encerrar cantando o ponto deles, tá bom? Cambono, camboninho meu, meus cambonos, olha que chuva eló. Cambono, camboninho meu, meus cambonos, olha que chuva eló. Vai, 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 meus cambonos, vai numa gira só. Vai, 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 meus cambonos, vai numa gira só. Cambono, camboninho meu, meus cambonos, olha que Exu foi oló. Cambono, camboninho meu, meus cambonos, olha que Exu foi oló. Foi, 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 meus cambonos, foi numa gira só. Foi, 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 meus cambonos, foi numa gira só. Beijo, gente!
Até quinta. Aguardo vocês para mais uma live de muita luz e de muito amor.